Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início ao quinto episódio da série Desmascarando a Literatura, e hoje eu vou falar sobre Graciliano Ramos, um dos maiores escritores brasileiros e também um dos maiores representantes do que ficou conhecido como Romance de 30. O Romance de 30 se desenvolve como segunda fase do modernismo brasileiro. Na semana que vem vou fazer um vídeo sobre o modernismo, explicar isso um pouco melhor, mas só para vocês entenderem. Essa fase, chamada Romance de 30, ela traz uma forte preocupação política, econômica, histórica e social. Então, os romances deste período são muito imbuídos desta preocupação e são frequentemente analisados dentro de uma perspectiva progressista. E com os romances de Graciliano Ramos não é diferente. O Graciliano é um dos escritores mais analisados dentro dessa perspectiva progressista, até porque ele era membro do Partido Comunista Brasileiro. Então, essa é a primeira chave que eu quero entregar aqui para vocês, e que é a seguinte: o Graciliano ingressa no Partido Comunista em 1945, a convite de Luiz Carlos Prestes. Todos vocês conhecem a história do Prestes. Quem não conhecer pode pesquisar um pouco na internet, mas o fato é que a figura do Prestes carregava uma aura de guerrilheiro, e essa aura seduzia muitas pessoas naquela época. Quando Prestes convida o Graciliano para ser membro do Partido Comunista, o Graciliano responde a ele: eu não sou político, eu não sou um militante, eu sou um escritor. Eu me preocupo, acima de tudo, com a minha literatura. Mas o Prestes insistiu e o Graciliano acabou aceitando o convite. Por que essa chave é uma chave importante? Porque é realmente o que acontece e o que aconteceu com muitos escritores na época dessa forte penetração do comunismo dentro do nosso país. Muitos deles, como foi o caso de Jorge Amado, que eu já tratei aqui na série, aceitaram esses convites revolucionários justamente porque ficaram fascinados com as propostas do comunismo, justamente porque se viram enredados nas vantagens que a afiliação a esses partidos podia oferecer, tendo em vista que muitas pessoas influentes da sociedade faziam parte deles, e para esses escritores seria, por assim dizer, uma mão na roda, porque pessoas como Prestes tinham muitos contatos, isso facilitaria a divulgação da obra destes escritores. Então, Graciliano Ramos é realmente um caso emblemático, e agora eu vou entregar para vocês a nossa segunda chave, que é uma chave importante e que diz respeito à recepção dos romances do Graciliano. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque esses romances são muitas vezes, ou melhor, na maioria, imensa maioria das vezes, lidos como panfletos comunistas. E não poderia haver equívoco maior, porque, como eu falei aqui para vocês, a filiação do Graciliano ao Partido Comunista se deu em 1945. E o grosso da obra dele já estava publicado. Então, é um contrassenso e um anacronismo analisar um romance como São Bernardo, que é um grande romance, dentro de uma perspectiva comunista. E aqui vem outra chave bombástica. Na verdade, São Bernardo é uma crítica profunda, ou ao menos pode ser lido como uma crítica profunda aos ideais comunistas, socialistas e progressistas. Quem não conhece São Bernardo, eu sugiro que leia, porque é realmente um grande romance. E neste romance, o Graciliano nos traz a história de Paulo Honório, que era um latifundiário no interior do Nordeste, e o Paulo Honório se casa com uma mulher muito mais jovem que ele,
que vem de um outro contexto social, chamada Madalena. A Madalena é uma professora comunista, ela tem um pensamento que hoje seria chamado de um pensamento de esquerda, e todo o embate que se estabelece entre Madalena e Paulo Honório vai resultar, e eu não quero aqui dar muito spoiler para quem não leu, mas vai resultar na destruição da Fazenda São Bernardo, na destruição do casamento dos dois, na destruição de uma família inteira, porque Madalena insistia em defender estes ideais. Então, realmente é perigoso ficar lendo esse romance dentro de uma só perspectiva. Se vocês fizerem uma leitura atenta, vocês vão observar que o Graciliano estaria, na verdade, criticando o comunismo. Nossa, Grace, mas por que lá em 45 ele resolveu entrar para o partido? Justamente porque ele foi cooptado pelo Luiz Carlos Prestes, por essa aura de revolução, essa aura de guerrilha que pairava sobre esse movimento, sobre esse partido. Todos nós temos estruturas revolucionárias nas nossas mentes, e essas estruturas são cooptadas por determinados sistemas. E uma outra chave aqui muito importante: o próprio Graciliano declarou, após a sua filiação ao Partido Comunista, que não misturaria literatura com política. Ao contrário do Jorge Amado, que era mais incisivo nessa mistura, digamos assim, o Graciliano se manteve isento, tanto que ele não publica, na verdade, mais nenhum grande romance após a sua afiliação. E quando nós lemos os romances do Graciliano, nós percebemos que ele aborda temas profundos da consciência humana, tanto que Angústia, publicado em 1936, é considerado uma súmula do existencialismo, porque o que está em questão ali não é simplesmente a luta de classes entre o Luiz da Silva, que é o protagonista, e o Julião Tavares, que é o seu inimigo. O que está em questão ali é a consciência humana, a existência humana, e Graciliano é um mestre nisso, sem falar no apuro formal dos seus romances. Então, eu deixo aqui um alerta nesse vídeo para a gente tomar cuidado com essa tendência muito sociologizante, que encara o texto literário como um documento, um registro histórico. De certa forma, ele é mesmo. O texto literário traz, ou melhor, influências desses setores, digamos assim, mas literatura é, acima de tudo, literatura. Literatura é vida, ela trata de homens comuns, ela trata da manutenção da vida, e isso não pode ser deixado de lado. Então hoje eu vou ficando por aqui, esperando que vocês tenham se sentido estimulados ou convidados a ler ou reler Graciliano Ramos. Até mais!